ser amável? Que é isso que brilha como luz sobre todas as virtudes? Desejais então, tomando as coisas contrárias, as feias que surgem na alma, contrastá-las àquelas. Pois saber o que é e por que se manifesta o feio, talvez nos ajude no que buscamos. Se uma alma feia, licenciosa e injusta, infestada de muitíssimas concupiscências, de muitíssimas perturbações, em terror por sua covardia, em inveja por sua ignobilidade, tudo em que pensa, se é que pensa, é perecível e abjeto, completamente corrompida, amiga de prazeres não puros, vivendo uma vida própria a quem toma como prazerosa a felicidade do que quer ser experimentado através do corpo. Não diremos nós que essa mesma felicidade que lhe foi aditada como mal, Baraká explica que ele adota aqui um termo que em grego é algo parecido com belo, ele coloca um mal, porque ele diz que a alma é bela e pura por natureza, e o mal não lhe diz respeito senão acidentalmente. E nessa passagem parece que não faz nenhum sentido algum. Vamos lá. Não diremos nós que essa mesma fealdade lhe foi editada como um mal adventício. Não só a danificou, mas também a tornou impura e misturada a muito de mal, sem mais possuir vida nem percepção puras, mas que, vivendo uma vida frágil, devido à mescla com o mal e estando por demais fundida à morte, sem mais ver o que uma alma deve ver, e sem mais se permitir permanecer em si mesma, por ser sempre arrastada para o exterior, e para o inferior e para o obscuro. Sendo impura, creio, e levada a qualquer parte por sua atração por aquilo que incide na sensação, tendo muito do corpo misturado a si, entretida em demasia com o material e abrigando em si, ela trocou sua forma por uma diferente através de sua fusão com o inferior. É como se alguém, emergindo em lama ou sujeira, não mais revelasse a beleza que possuía, e dele só se visse o que foi deslustrado pela lama ou sujeira. E este, pois a feiura proveio da adição do alheio e sua tarefa, se há de ser belo novamente. E sua tarefa, se há de ser belo novamente, é limpar-se e purificar-se para que seja o que era antes. E falaríamos corretamente se disséssemos que a alma é feia pela mescla, pela fusão e por sua inclinação para o corpo e para a matéria. E essa é a fealdade da alma, não estar pura nem imaculada, assim como a do ouro, mas estar contagiada por terra, que uma vez retirada, resta o ouro, e ele é belo quando está isolado de tudo mais e permanece sozinho consigo. Do mesmo modo, a alma, quando isolada das concupiscências que adquire através do corpo, com quem se associa completamente, libertada das outras imperfeições e purificada daquilo que a tem estando incorporada, ao permanecer sozinha, ela depõe toda a feiura provida de outra natureza. Sexto, pois, como diz um antigo ensinamento, a temperança, a coragem e toda virtude é purificação, inclusive a própria sabedoria. Por isso, os mistérios corretamente enigmam que o não purificado, indo ao Hades, jazerá na lama, porque o que não é puro é amigo da lama por sua maldade, como os porcos, não puros de corpo, se comprazem com esse tipo de coisa. Que seria então a verdadeira temperança senão o não associar-se aos prazeres do corpo, fugir deles por não serem puros nem próprios do puro. E a coragem é a fobia da morte. Esta, porém,
A morte é estar afastada do corpo, mas não teme isso quem ama estar só. A magnanimidade, por sua vez, é o desdém pelas coisas daqui. E a sabedoria, a intelecção aversa às coisas baixas e que conduz a alma às superiores. A alma, estando purificada, torna-se então forma e razão, inteiramente incorpórea, intelectual, e toda ela permanece ao divino, de onde provém a fonte do belo e todas as coisas congêneres desse tipo. A alma, assim alçada ao intelecto, torna-se a fluxo bela. O intelecto e as coisas dele oriunda são a beleza própria e não alheia da alma, pois nesse momento ela é verdadeiramente apenas alma. Por isso, também se diz corretamente que o bem e o belo para a alma consistem em assemelhar-se a Deus, porque daí provém o belo e as outras partes dos entes. Ou melhor, os entes são a beldade e a outra natureza é o feio, que é ele mesmo o mal primeiro. De modo que, para Deus, o mesmo é ser bom e belo. Deve ser, o melhor é ser bom e belo, ou melhor, o bem e a beldade. Logo, deve-se, do mesmo modo, investigar o belo e o bem, o feio e o mal. E como primeiro, deve-se estabelecer a beldade, que também é o bem. Dele provém imediatamente o intelecto enquanto belo. A alma é bela pelo intelecto, e as demais coisas são belas devido à alma que as informa, tanto as belas no âmbito das ações, quanto as das ocupações. Ademais, os corpos, todos que são considerados belos, é já a alma que os faz assim, porque ela é divina como que uma fração do belo. Ela torna bela todas as coisas que toca e domina, na proporção em que são capazes de participar. Sétimo, é preciso então ascender novamente ao bem, ao qual toda alma almeja. Se alguém o viu, sabe o que digo como ele é belo. Ele é desejável por ser bom e o desejo tende a ele. Mas a obtenção do bem é para aqueles que se alçam ao superior, que estão convertidos e que se despem do que vestimos ao decair, assim como para aqueles que se ateiam ao jeito sagrado dos templos, há purificações, despojamento das vestes de antes e despojamento das vestes de antes e os avançarem nus, até que, ultrapassado na ascensão tudo aquilo que é alheio a Deus, o veja, solitário ao solitário, imaculado, simples, puro, de quem todas as coisas dependem e para quem olham, por quem existem e vivem e inteligem, pois ele é causa da vida, do intelecto e do ser. Se, pois, alguém o visse, que amor sentiria? E que desejo, querendo confundir-se com ele? E como tremeria prazerosamente? É próprio de quem ainda não o viu almejar a ele como bem, mas próprio de quem o viu é o maravilhar-se com sua beleza, o encher-se de um assombro prazeroso, o abalar-se inofensivamente, o amar com verdadeiro amor e agudos desejos, o rir-se dos outros amores e o desprezar o que outrora estimava belo. É o mesmo que experimentam os que presenciam manifestações de deuses ou daimones, e não mais aprovam as belezas dos demais corpos. Que pensar então, se alguém vira o belo em si e por si mesmo puro, não infectados pela carne, pelo corpo, fora da terra, fora do céu, para que sejam puros? Pois todas as belezas, essas belezas aqui deste mundo sensível, são adventícias, misturadas e não primárias, mas derivadas dele. Aquele que supre todas as coisas e, permanecendo em si, dá sem nada receber em si. Se alguém o visse perseverando na visão e rejubilando-se por assemelhar-se a ele, de que beleza ainda precisaria?
pois sendo ela mesma a beleza suprema e primária, lavra belos seus amantes e os torna amáveis. E eis que se põe o combate maior e extremo para as almas. E todo o nosso labor é para isso. Não ficamos sem parte do mais sublime espetáculo. Abençoado quem o alcançou, tendo contemplado abençoada a visão, e desgraçado quem não o alcançou. Pois não é desgraçado quem não alcançou as belezas das cores ou dos corpos, nem é desgraçado quem não alcançou o poder, nem autoridade, nem realeza. Mas quem não alcançou isso, e apenas isso, por cujo alcance é mister abdicar da realeza, de realeza e de autoridade sobre toda a terra, e o mar e o céu, se tendo abandonado e desprezado essas coisas, volvendo-se para ele o visse. 8. Então, qual o modo? Qual a concepção? Baraká diz que um autor chamado Armstrong menciona a profunda admiração que esse capítulo das Eneadas causou em Santo Agostinho, que emprega com frequência a frase daí tirada, ao falar do retorno da alma para Deus. Então vamos lá. Então, qual modo? Qual concepção? Como alguém contemplará uma beleza inconceptível que, por assim dizer, guarda-se no íntimo dos sacros háditos e não se adianta fora para que, mesmo um profano veja? Avance e adentre quem é capaz, deixando do lado de fora a visão dos olhos e, sem mais, voltar-se para as antigas fulgências dos corpos. Pois, vendo as belezas dos corpos, de modo algum se deve persegui-las, mas, entendendo que são imagens e traços e sombras, fugir para aquilo de que estas são imagens. Pois se alguém as persegue, desejando apanhá-las como algo verdadeiro, acontecerá com ele o mesmo que com aquele que quis apanhar sua bela imagem corrente sobre a água. Como me parece enigmar um certo mito por aí. E sumiu, abismando-se na profundeza do rio. E aqui Baraká diz que Plotino está falando de uma variante do mito de Narciso. Do mesmo modo, aquele que se apega à beleza dos corpos e não a abandona se abisma, não com o corpo, mas com a alma, nas profundezas tenebrosas e funestas para o intelecto, onde, permanecendo cego no Hades, conviverá com as sombras por toda parte. Fujamos para a pátria querida, alguém exortaria com maior verdade. Então que fuga é essa? Como? Navegaremos como Odisseu, diz ele, enigmando, penso eu, que fugiu da feiticeira Circe ou de Calipso, não contente em permanecer, embora tivesse prazeres para os olhos e se unisse a muita beleza sensível. Nossa pátria é de onde viemos e nosso Pai está lá. Que jornada e que fuga são essas, portanto? Não devemos perfazê-las com os pés. Os pés nos levam a todo lugar da terra e para a terra. E não precisas preparar uma carruagem de cavalos ou uma embarcação. Porém, deves te afastar de tudo isso e não olhar. Mas, como que cerrando os olhos, substituir essa visão e despertar uma outra, que todos têm, mas poucos usam. 9. E o que vê essa visão interior? Recém-desperta não pode ver completamente as coisas radiantes. É preciso, então, acostumar a própria alma a ver primeiro as belas ocupações. Em seguida, as belas obras, não essas que as artes realizam, mas as dos chamados homens bons. Depois, vê tu a alma dos que realizam as belas obras. Como verias o tipo de beleza que uma alma boa possui? Recolhe-te em ti mesmo e vê. E se ainda não te vires belo,
como o escultor de uma estátua que deve tornar-se bela para isso, e corrige aquilo, pule aqui e limpa ali, até que exiba um belo semblante na estátua. Assim, apara também tu todo o supérfluo, alinha todo o tortuoso, limpa e faz reluzente todo o opaco, e não cesses de moldar a estátua de ti mesmo, até que resplandeça em ti o esplendor deiforme da virtude, até que vejas a temperança sentada em sacra sede. Se te tomastes a isso, e vistes isso, e se puro te consocias contigo, sem ter impedimento algum a esse tipo de unificação, e sem ter em teu interior algo alheio mesclado a ti, mas sendo tu inteiro, luz verdadeira apenas, não medida por dimensão, não confinada a pequenez por um contorno, nem dilatada em dimensões através da ilimitabilidade, mas imensurável totalmente, como maior que todo metro e mais que toda quantidade, se vês que tu te tornastes isso, já tornado visão, confiando em ti e já aqui acilmado, sem mais careceres de guia. Fixa o olhar e vê, pois esse é o único olho que vê e supera beleza. Mas se o olho se dirige à visão turvado pela maldade e não purificado ou fraco, incapaz por falta de vigor de olhar as coisas completamente radiantes, ele nada vê, mesmo que outra pessoa lhe mostre o que está presente e pode ser visto. Pois, após ter-se o vidente feito congênere e semelhante ao visto, ele deve lançar-se à contemplação, pois nenhum olho jamais veria o sol se não tivesse nascido soliforme, e a alma não veria o belo sem ter se tornado bela. Portanto, que primeiro se torne todo deiforme e todo belo, se alguém pretende contemplar Deus e o belo. Pois ao elevar-se chegará primeiro o intelecto, e lá saberá que são belas todas as formas e afirmará que a beleza é isto, as ideias. Tudo é belo por causa delas, as filhas do intelecto e da essência. Mas ao que está além disso chamamos a natureza do bem, que tem o belo anteposto diante de si. Assim, em um discurso impreciso, ele é a beleza primária, mas se distingue os inteligíveis, se dirá que a beleza inteligível é a região das formas. Ao passo que o bem é o que está além, fonte e princípio do